Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre inflação e quais são os índices que demonstram o que está rolando com a inflação. Pois bem, vamos por partes aqui, tá? Inflação, coloca aí, estagiário, um balão inflando, ó. Inflação, então, é quando a gente tem um preço, um valor de alguma coisa sendo inflado. O que é a grande ideia aqui? Vamos lembrar que dinheiro, ele serve para absolutamente nada. Lucas, como assim? Calma. Dinheiro serve como moeda de troca. Eu uso dinheiro para trocar por alguma coisa, ou algum bem, ou algum serviço. Ou eu vou juntar dinheiro para um dia trocar por uma aposentadoria, ou vou juntar dinheiro para um dia trocar por uma viagem, ou vou trocar dinheiro por um plano de saúde, ou por um telefone, tanto faz. Mas dinheiro é moeda de troca. Olá, eu gosto de dinheiro. Pois bem, o que é inflação? Inflação é quando, já que eu entendi que dinheiro serve para eu trocar por alguma coisa, ou algum serviço, o preço dessa coisa ou serviço, quando sobe, se chama inflação. E aí eu tenho um problema quando eu tenho uma inflação muito grande. Por quê? Ora, se dinheiro serve para eu trocar por essas coisas e as coisas sobem muito de preço, cada vez o meu dinheiro vale menos. E aí eu tenho um problema, que é uma inflação fora de controle, que é não conseguir controlar a inflação e acaba ocasionando perda do poder de compra da moeda. E é justamente esse o problema, porque vamos voltar, dinheiro serve para trocar por alguma coisa, e essa coisa sobe demais, e isso é inflação. É justamente isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Por que isso é importante? Primeiro ponto, quais são os índices que a gente tem que saber? Tudo isso é o nosso papo de hoje. Pois bem, começamos com a representação de mais ou menos o que eu falei antes para você. Bom, hoje, tá aqui, né? Eu tenho R$2, e R$2 sempre foi R$2. Desde que a gente inicia o plano real, R$2 é R$2. Só que R$2 há muito tempo atrás comprava menos coisas que hoje. Nos anos 2000, R$2 comprava 2 litros de Coca-Cola. Nos anos 2008, passou a ser somente 600 ml. Depois uma latinha e agora essa micro latinha que é sem graça nenhuma, né? Tem graça nenhuma. Mas continua sendo R$2. Isso é exatamente a representação do que eu falei antes para vocês. Quando os preços sobem e o meu dinheiro não acompanha. Então, o meu dinheiro perdeu poder de compra. Perda do poder de compra da moeda. Isso é inflação. Estou perdendo o poder de compra. Então, na prática, como é que a gente mede isso? Ora, pesquisando o preço da Coca-Cola, dos outros itens que compõem a cesta de uma vida de uma pessoa. E é justamente alguns índices, que tem diferentes metodologias de cálculo, que a gente tem que entender para a nossa prova. Então, beleza, já entendi o que é o conceito, né? Aumento do preço médio das coisas, aumento do preço de tudo que eu vou consumir, tudo bem? E deixa eu te falar um outro conceito importante também, que é o seguinte, tá? Vamos supor que você foi lá, tem o dinheiro sobrando, né, e fez uma aplicação, tá? Essa aplicação rendeu 10%, tá? Deixa eu botar aqui, 10%. Caramba, Lucas, parabéns, você ganhou 10%. Então esse é o seu ganho nominal. Nominalmente, você ganhou 10%. Você ficou 10% mais rico? Não sei. Porque se nesse mesmo período a inflação te comeu um pedaço, sei lá, 7%, ok? O seu ganho real é somente esse aqui. Então, ganho real é quanto eu tenho de ganho acima da inflação. Por que isso, gente? Ora, porque um pedaço do meu ganho, a inflação me come. Né? Porque lembra, dinheiro serve para trocar por bens ou serviços. Os bens e serviços também subiram, então eu não tive ganho. Quanto mais rico eu fiquei de forma real, quanto eu ganho acima da inflação. Aquilo sim é um ganho real, aquilo sim é um ganho de verdade, aquilo sim é considerado um retorno interessante para o seu produto de investimento. Beleza? Então, inflação, perda do poder de compra da moeda.
inflação, como que eu meço? Vendo os preços das coisas. Então é justamente para isso que a sua prova trouxe. Vai trazer quais são os índices de inflação que a sua prova quer que você saiba. 3, basicamente, tá? IPCA, IGPM e IPC-FIP, tá? Que é o IPCA, entre aspas, só de São Paulo. Vamos entender os 3 aqui para você entender, tudo bem? Então, de novo, os 3 são índices da inflação. São pesquisas que são feitas indo nos locais e vendo o preço das coisas. Beleza? Legal. Então, qual a diferença entre eles? É um pouquinho do que a gente precisa entender. Se a gente voltar um passo atrás, o mais importante você já sabe, é o conceito de inflação. IPCA vem com 4 letras, portanto, quem calcula e divulga é um cara de 4 letras também, que é o IBGE. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial de contagem do nosso país, o órgão oficial de pesquisa. Então, o IPCA, que é calculado e divulgado pelo IBGE, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo, né, vai ser a nossa inflação oficial. O sistema, ou o índice que é usado para o sistema de metas de inflação, que é o que nos rege desde 1999. A gente tem uma meta de inflação, lembra? O CMN determina uma meta de inflação. E para saber se o Banco Central bateu essa meta de inflação, não usa-se o IPCA, tá bom? Então, o índice oficial. Por que o índice oficial? Porque, ora, o índice oficial vai ser, logicamente, aquele que é calculado pelo órgão oficial de contagem do governo, ok? Que é o IPCA. Beleza? Beleza, Lucas. Que mais, cara? Ele vai pegar ali famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, tudo bem? É muito a realidade nossa, é a inflação do varejo que a gente chama, né? É a nossa realidade. Realidade de quem vai no supermercado, pesquisa muito do varejo que chama, tá? Já o IGPM, que tem 3 letras, né? Índice Geral de Preços, tudo bem? Tem o Mzinho a mais ali, mas ignora ele, tá? Então, já que tem 3 letras, ele é calculado por alguém com 3 letras também, que é a FGV. A FGV calcula e divulga o IGPM. Pode ver que tem aqui, né, para você não esquecer disso, né, um G com um G ali, tá? Então a FGV calcula e divulga o IGPM, tá? O IGPM, que ele é divulgado mensalmente, ele é considerado a inflação do atacado. Já vou mostrar para vocês aqui sobre isso, que é o seguinte, tá? O IGPM, o IGP-M, tá? 3 letras, calculado e divulgado pelo FGV, é formado por 3 subíndices. Índice de preço índice do produtor amplo, né? Já vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Índice de preço do consumidor e índice nacional da construção civil, ok? O índice preço amplo, o índice preço do produtor amplo representa 60%. O índice preço do consumidor, que é como se fosse o IPCA, até muito parecido, o IPC, né, que é do varejo, 30%, e da construção civil 10%, tá? Para você lembrar isso aqui na hora da prova, da composição, é bem simples, né? Tem um macetezinho, 60 na cadeira, você vira nos 30 e tira 10 na hora da prova, né? Então só você, 60 na cadeira, você vira nos 30 e tira 10 na hora da prova. Primeiro o A, depois o C, depois o C, C. Então nessa ordem alfabética não tem como você esquecer a ordem desses caras aqui. Então, como é que o IGPM é formado? Primeiro, índice do produtor amplo. O que é o produtor amplo? É o quanto que o produtor está subindo dos seus preços. Então, o produtor vendendo para o supermercado, por exemplo. Então, é o que a gente chama de inflação do atacado. O que é atacado? Atacado é a empresa comprando de empresa, né? Produtor vendendo para o supermercado. Aí, depois o supermercado vende para nós, é varejo. Então, o principal item que afeta o IGPM é a inflação do atacado, né? Inflação de empresas negociando. Índice do produtor amplo, 60%. Depois vem a inflação do varejo, que é como se fosse o IPCA, né? Só que o IPCA é oficial, né? Então, o IPC, índice de preço consumidor do varejo, eu e você, então menor peso, e depois índice da construção civil com 10%. Então, galera, aqui um macetezinho importante, tá? Que é o seguinte, o IPCA, olha o minimapa mental aí, tá? E o IGPM, tá? O IPCA vai pegar principalmente a inflação do varejo, ok? Inflação do varejo, nossa realidade. E o IGPM vai pegar principalmente a inflação do atacado. Por quê? Porque 60% é o índice do produtor amplo, né? Do atacado, ok?
Então, deixa eu fazer uma pinturinha pra gente aqui, né? IGPM coleta principalmente, não é somente, né? Porque tem um índice de preço consumidor também, do atacado, tudo bem? E IPCA pega principalmente a variação de preços do varejo. Um mini mapa mental para você aí, tá bom? Tá print e tamo junto. Dito isso, podemos voltar aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui, aí, tá? Então, o que acontece é justamente isso aqui que eu tinha falado para vocês, né? Que IPCA, então, é o índice oficial, IGPM medido pela FGV, 60% do índice preço do índice do produtor amplo, que é o atacado, 30% do consumidor, 10% do INCC. Um outro índice que aparece também para você é o IPC-FIP. Caramba, Lucas, mas o IPC não tá ali, lá no IGP? Bom, tem esse IPC aqui, tá? Que é calculado e divulgado pela FGV, né? Que é um subíndice do IGPM. E tem o IPC da FIP. FIP, da tabela FIP, né? Que é um instituto de pesquisas, né? Que divulga a tabela FIP, que nada mais é do que pesquisar preços de carro e divulga para nós. Ele também divulga o preço dos consumidores, tá? Índice de preço dos consumidores. Mas é calculado pela FIP e não pela FGV. O IPC-FIP, que é calculado pela FIP, né? Pelos institutos de pesquisa, que, repito, a gente está acostumado, né? Tabela FIP do carro, uma pesquisa de preço dos carros. Também, ele também divulga preços do varejo, mas de consumidores da cidade de São Paulo. É o IPCA da galera de São Paulo também, para varejo específico de São Paulo, mais regionalizado, tá bom? Esses são os índices que a sua prova quer que você entenda. IPCA é o índice oficial, GPM é um auxiliar, né, que vai medir principalmente a inflação do atacado, IPC-FIP é um índice somente da cidade de São Paulo, mas também índice do varejo. Beleza, rapaziada? Dito isso, vamos para um vida real na prova, que é sempre importante a gente saber, como é que tá funcionando na vida real. É o seguinte, né? Olha só, notícia que agora você já sabe ler de uma forma muito diferente. É para isso que tem um vida real na prova. IPCA, inflação desacelera para 0,09 em outubro, menor taxa para o mês em 27 anos. Então, o que ele traz isso? O que ele está dizendo isso? Ele está trazendo a inflação oficial, ok? Oficial, que o governo usa para bater as suas metas, o Banco Central, tá bom? Dito isso, rapaziada, finalizamos aí com essa mensagem que eu amo demais, subir a montanha dolorido. A gente está subindo nesse momento, a gente está escalando, é dolorido demais, mas sabe, a vista aqui de cima ela é demais. E eu sou um cara extremamente comum, não sou inteligente, mas decidi continuar subindo, cara, sobe, que vale a pena. Eu sei que no final dá vontade de desistir, vai valer a pena, eu te garanto. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!